Fala pessoal, tudo bem? A gente vai começar a nossa próxima aula aí. O professor na aula passada tinha terminado aqui em estratificação para Weber. Agora eu vou falar um pouquinho de Marx, né? O conceito de Marx sobre estratificação, para que vocês possam entender também. Primeiramente, a gente tem que entender, para entender a dialética de Marx, a gente precisa entender as classes sociais dentro do capitalismo, né? Como Marx vê isso aí. Para Marx, basicamente, existem os proprietários e os não proprietários, né, dos meios de produção. O trabalhador, né, o proletariado, ele é o dono dos meios de produção, só que ele não sabe disso, né? O professor vai falar um pouquinho disso mais adiante. Mas para que vocês entendam, o capitalismo, a burguesia é a dona da produção e a dona dos meios de produção. E o proletariado, ele só sobrevive da sua força de trabalho, né? Em troca de um salário, que a gente sabe que não é justo, né? Então, os meios de estratégias que a burguesia usa, a gente vai adotar depois. Mas a gente também, os professores que vocês tiveram deveriam ter adotado ao longo dos 3 anos. Mas eu vou deixar isso para depois. Aqui eu quero falar do conceito de alienação, né? Como o professor disse antes, o trabalhador, ele é o dono dos meios de produção, só que ele não sabe disso. Ah, professor, por que tu fala isso, que ele é o dono dos meios de produção? Ué, tem uma fábrica com 30 pessoas que são trabalhadores e um dono. Uma pessoa faz serviço de 30? Não. Então, esse é basicamente um dos meios, por isso que o trabalhador é dono dos meios de produção, né? Só que ele não sabe disso. E por ele não saber disso, isso a gente chama de alienação. O trabalhador não sabe que ele é o dono dos meios de produção. E ele acaba trabalhando apenas em troca de um salário. Então Marx aborda esse conceito de alienação. Ele não sabe, né? Então ele acaba sobrevivendo da sua força de trabalho em troca de um salário. A dialética. Aqui a gente vai entrar num campo mais teórico, né? Que para Marx a gente tem que analisar a sociedade de uma forma mais ampla, sem entrar apenas no que a gente consegue ver. Então a dialética nada mais é do que uma análise, né, de como a sociedade foi se construindo, né, ao longo dos tempos. Uma coisa que vocês têm que saber: a sociedade, ela possui as pessoas que são classe dominante e classe dominada, né? No caso do capitalismo, as pessoas que detêm a produção e os meios de produção, e aqueles que não detêm nada, certo? Aqui a gente pode entrar numa questão da dialética marxista nas diferentes sociedades. Na sociedade feudal, por exemplo, existiam aqueles que detinham a terra e aqueles que não tinham. A gente pode voltar um pouco mais. Nas sociedades antigas, aqueles que detinham o poder e aqueles que não detinham. Então, basicamente isso, tá? Tá, professor, beleza. Falou isso aí, explicou num conceito mais amplo para nós. O que isso tem a ver, essa questão de classe dominante, para que a gente possa entender? Pessoal, a gente tem que entender que a nossa sociedade, ela é um conflito de classes. Principalmente de classes dominantes contra classes dominadas. Então, o que eu vou falar depois em luta de classes é basicamente isso. A classe dominada, ela precisa se organizar, precisa lutar, né, o Marx pensa, para lutar contra a dominação das classes dominantes. E as classes dominantes, elas com certeza querem aumentar o seu poder sobre a sua opressão, né, sobre as classes dominadas. O que eu queria falar sobre isso também é que vocês tentem entender que eu trago, por exemplo, a igualdade jurídica. A nossa sociedade lá na Constituição diz: todos são iguais perante a lei. Isso é verdade? Não. Tá? Porque se vocês pararem para analisar, além das relações de etnia, a gente pode fazer essa analogia classe dominante e classe dominada,
as classes elas não nascem de modo igual, né? O rico ele não tem o mesmo tratamento do pobre. Então a dialética também se encaixa nesse sentido. Os que têm e os que não têm, né? A produção, os meios de produção, enfim, a questão da classe dominante nesse meio. Igualdade jurídica, a questão muitas vezes de oportunidade, enfim, a dialética também estuda isso aí.